Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos unir ainda mais os nossos pensamentos. Trazermos em nossa mente a figura amiga e incomum do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, irmão incondicional, conhece, amor amado, a cada uma de suas ovelhas, conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções, os nossos medos, os nossos receios e as nossas inquietações, como também conhece a nossa vontade de aprender para melhor servir. Divino amigo, o Senhor organizou esse encontro, programou detalhadamente que nós possamos, todos nós, aproveitarmos essa oportunidade para aprender, para pensar verdadeiramente na tua fala, para que possamos, devagarzinho, Senhor, mudar as nossas atitudes, reconhecendo as nossas feridas morais e nos dispondo realmente, Senhor, a mudar para melhor. Aprendermos a grande lição de calar, de silenciar, de não revidar, de pensar no bem e de divulgar o bem. Muito obrigada, amor amado. Te rogamos e te pedimos a tua presença e a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão e direção do estudo dessa noite. Graça te damos, amor amado, e que os amigos espirituais que aqui estão possam conduzir e nos inspirar. Que assim seja. Vamos então começar? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos observar, ao decorrer do estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, várias mensagens, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi o terceiro livro da codificação. Então, nós tivemos o primeiro livro da codificação, em 1857, foi o Livro dos Espíritos. O primeiro livro da codificação. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. O terceiro livro da codificação foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o quarto, o Céu e o Inferno, e o quinto, o livro A Gênese.
O Livro dos Espíritos, ele é aprofundado nas próprias obras. Então, se você pega o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, o primeiro caderno, vamos dizer assim, desenvolvido no livro A Gênese. Se você pegar o segundo livro do Livro dos Espíritos, que ele vai falar do mundo espiritual, ele vai ser desenvolvido no Livro dos Médiuns. Se você pegar o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que são esses cadernos, esses livros, ele vai falar das partes morais, que são as leis morais, que vai ser desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. E se você pegar o último capítulo, que é o quarto, né, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é Penas e Gozos Futuros, você vai desenvolver ele no livro Céu e Inferno. Mas de todos esses livros, a obra principal, a maior de todas, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para nós a moral cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem restabelecer o ensino do nosso Senhor Jesus, que nós sabemos que foi muito deturpado. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer a parte moral, que é inconteste por qualquer religião. Quando a gente fala, os espíritos falaram a Kardec que essa era a obra principal, aí você diz, poxa, se é a principal, por que foi a terceira e não a primeira? Porque nós, antes de falarmos das lições do nosso Senhor Jesus, nós tínhamos que entender o que na época que Jesus veio, que ele se tornou carne, o verbo se fez carne, ele não pôde explicar, não que ele não sabia, ele lembra que ele é o Cristo, mas porque nós não teríamos maturidade ainda para entender. Não era o tempo ideal para falar. Então, foi necessário passar 18 séculos depois da vinda de Jesus para ele mandar a terceira revelação, que é o Consolador prometido. Então, para fazer uma abordagem das suas lições, das suas parábolas, daqueles ensinos que ficaram assim um pouco assim no ar, meu Deus, o que ele quis dizer? Você imagina o que é Jesus dizer? Se a tua mão for motivo de pecado, corta ela e joga fora. Como que a gente vai pegar isso ao pé da letra? Então, muitas falas do nosso Senhor Jesus são simbólicas, mas não é um símbolo, é um símbolo com um significado profundo. Então, era necessário tivéssemos a informação de O Livro dos Espíritos, tivéssemos a informação sobre a mediunidade como um fenômeno autêntico e natural, porque é um fenômeno natural. A mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito. Todos nós somos médios em um grau qualquer. Como diz o Kardec, raros são aqueles que dela não tenha pelo menos um rudimento. Então, mediante agora todo esse material de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, agora sim, podendo falar sem alegorias e sem um manto, descoberto, porque agora nós temos subsídios o suficiente para entendermos as lições do nosso Senhor Jesus. Então, quando essa pleia de espíritos se reuniu, coordenado, tudo sendo coordenado pelo Espírito de verdade. Então, quando o nosso Senhor Jesus, já naquelas aparições dele após a crucificação, a última ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu estarei. Então, com ele eu estarei. Então, existe ainda algumas pessoas no movimento espírita que leem um texto do Espírito de verdade, mas não tem noção de quem é esse texto. O outro ponto, quando a gente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fala como se Jesus estivesse à parte da terra. Quando a gente aprende no livro A Caminho da Luz, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no livro A Gênese,
e que a gente vai entendendo a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, ele na condição de um Messias, ele na condição de um governador, ele na condição de um Cristo. Às vezes a gente acha que Deus criou e foi embora tirar férias. Essa ideia é absurda. E da mesma forma a gente pensa que Jesus está distante da terra. O que ele falou a Pedro? Que ele daqui não iria sair enquanto houvesse uma lágrima. Só que nós somos imediatistas, nós acreditamos assim. Como estamos vivendo um caos, e quando eu falo em caos, eu não falo de 2022 apenas. Nós vivemos um caos desde quando nós desenvolvemos a inteligência. Basta a gente olhar um pouco a história. Quantos caos já não vivemos? Então a gente acredita, por estar um caos, a gente diz, pronto, não tem ninguém superior aqui tomando de conta, isso aqui virou um caos. Não é isso. Enquanto nós nos preocupamos em manter o corpo físico vivo, Jesus se preocupa em manter a alma viva. Porque muitos de nós estamos encarnados, mas estamos mortos quando se fala em alma. Muitos de nós vivemos apenas uma vida animal. Come, bebe, dorme, procria e sai para a caça para o seu sustento. Sem absolutamente nenhuma participação da alma, do ser espiritual que somos, sem nenhum movimento de nos comportarmos como filhos de Deus. Quando a gente olha a história do cristianismo, aqueles 3 séculos e meio de testemunhos vivos, de centenas de pessoas sem abrirem mão da fidelidade a Jesus, entravam nas arenas cantando. Torturas que a gente nem imagina feito naquelas prisões fétidas. Ainda estudando agora recentemente no livro Ave Cristo, a tortura que era feita nos cavalos de madeira, braços e pernas amarrados, cabeça amarrada, e ali ia esticando o corpo, deslocando, estourando tudo. Mas eles, os cristãos, não se preocupavam com a morte do corpo. Porque eles sabiam que eles, espíritos, estavam vivos. Eles não viviam pelo corpo, eles viviam pela alma. Eles se identificavam totalmente como filhos de Deus na condição de espíritos que são. Se para a alma ficar curada é necessário que o corpo sofra, que ele sofra. Porque ele é perecível, a alma não. Então a misericórdia divina, ela olha o aperfeiçoamento do espírito e não apenas a vida de um corpo orgânico, que é uma veste, é um instrumento. Ele deu e só ele pode tirar. Então, se todos aqueles que foram responsáveis pela morte daqueles cristãos, não só nesses 3 séculos e meio de cristianismo, mas nós tivemos grandes torturas na Idade Média. A crueldade da Inquisição. Pegando agora a história de Alcione no livro Renúncia. Ela na condição de Maria de Jesus crucificado, porque ela se tornou uma freira, fez um trabalho belíssimo junto ao bairro, vamos chamar assim, aquela cidadezinha que estava o convento, em que ela incentivou as freiras a interagir para ajudar a sociedade. E no livro retrata algo muito doloroso. O sacerdote, que deveria ser um pai, acabava aliciando as meninas do convento. E ela decidiu discutir, foi lá defender. E ela foi direcionada para a Inquisição, foi presa
aquelas prisões fétidas e úmidas. Foi trancada, escuro total, a pão e água. 6 meses. Então, quantos sofrimentos? E a gente está preocupado com o quê? Se for para eu ter uma enfermidade dolorosa, mas que essa enfermidade dolorosa vai iluminar a minha alma, que eu viva a enfermidade dolorosa. Então, existem os processos expiatórios individuais e os coletivos. Jesus não está distante. Somos nós que nos distanciamos, mas ele nunca abandonou o planeta Terra. Sempre, constantemente. E como ele prometeu a terceira revelação, ele acompanha a terceira revelação. Foi escolhido uma equipe que deveria encarnar para receber a doutrina espírita. E outras equipes no mundo espiritual assessorando o nosso mestre por excelência. Um desses foi Allan Kardec. E bem dizem obras póstumas, quando é revelado ao professor Denis Arrivaio a sua missão, se ele falhasse, já teriam outros para assumir e continuar o trabalho. Porque quando se fala de evangelho, quando se fala de trabalho do Cristo, nunca pensa, nunca imagina que está centralizado sobre a cabeça de um. Porque quando nós encarnamos, existe uma programação, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos não realizar. Quantos de nós não saímos do mundo espiritual para reencarnar e chega aqui a gente faz tudo errado? E arruma mais confusão? Só o Cristo é puro já. Ele reencarnou e cumpriu 100%. Imagina, ele é um Cristo. Então, Kardec pergunta, e se eu falhar? Outros terão para assumir. Então, foi uma equipe. Só que, graças a Deus, graças a seu esforço e dedicação e a sua fidelidade, não foi à toa que ele foi escolhido, ele não falhou. Cumpriu a sua missão. E sabendo quem era Espírito de Verdade, é ele que faz o prefácio, o Espírito de Verdade. Para que você entenda quem é o Espírito de Verdade, pega o teu evangelho rapidinho, segue comigo, vá lá no capítulo 6. Pega o item 5 do capítulo 6. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Eu vou ler só um parágrafo do 5, para saber quem é o Espírito de Verdade. Escuta aqui, olha. Venho como outrora, venho hoje como eu já vim, aos transviados filhos de Israel. Aos transviados. Porque o que acontece? O povo hebreu, são os israelitas daquela época, né? O povo hebreu foi o povo escolhido para dar o testemunho. Foi ali naquela nação que Jesus encarnou. Os nossos irmãos hebreus é como vamos dizer assim, a nacionalidade. Eles tinham todas as lições dos profetas. Eles tinham um Pentateuco mosaico, eles tinham muita informação, mas se transviaram. Assim é nós espírita. Nós espírita temos muitos textos. Gente, lê a obra Paulo Esteves, você é a mesma pessoa. Lê a obra Boa Nova, isso é a mesma pessoa. Ter estudado a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e está agora desesperada? É transviado.
A gente está se afastando do que a gente sabe. Quem governa tudo é Deus. Jesus é o seu enviado. É o responsável direto. Isso aqui tem dono. Esse planeta, ele tem regras. Ele tem time, tempo, limites. É dado livre-arbítrio individual. Mas o coletivo muda. Porque quando o coletivo retarda, novos chegam para dar continuidade ao processo de evolução. E quem retarda vai para o planeta inferior. Porque tem tempo. Olha que lindo. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Venham como outrora. Aqui nós já finalizou a Inquisição, gente. Era finalzinho da Inquisição. Nós estamos aqui já meados do século XIX. E dissipar as trevas. Escuridão total. E quando falo em escuridão, é porque não tinha luz. O que é a luz do planeta? O que é uma alma iluminada? Se não é a alma que vive o Evangelho. O que é uma nação iluminada? É uma nação que vive o Evangelho. O que é uma psicosfera iluminada? É uma psicosfera que resulta dos habitantes iluminados. Então, aonde não tem Evangelho, aonde não tem Jesus, é treva. Mas eu não falo Jesus na boca. É nas ações. Aonde tem Jesus vivo, não tem treva. Se dentro do teu lar tem Jesus vivo, vivido, não tem treva. Se o seu ambiente profissional tem Jesus, não tem trevas. Em nenhum lugar existe trevas se tem Jesus em nossas atitudes. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez, a minha palavra. Tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Qual é? O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelai a divina doutrina, como um ceifeiro. Reúne esses feixes, o bem e espaço no seio da humanidade. E disse, abre aspas, vinde a mim, todos vós que sofreis. Fecha aspas. Gente, como antigamente o fez a minha palavra. Quem assina isso aqui é o Espírito de verdade. Então, quando você falar Espírito de verdade, é o próprio Cristo Jesus. Tem várias citações. Então, eu digo, se alguém diz assim, quem é o Espírito de verdade? Essa pessoa não leu a codificação. Ou então, tipo assim, será? Não leu a codificação. Meus amigos, nós somos analfabetos de codificação, da codificação da doutrina. A gente não sabe nem linkar, às vezes, as obras. Por quê? Porque a gente não estuda. A gente não estuda. A gente anda com o livro para cima e para baixo, mas a gente não estuda. A gente, às vezes, faz um estudo daquilo que vai nos trazer dinheiro. Quantas vezes a gente não se afoga no cursinho, se afoga nos livros madrugada dentro, só para passar no concurso para poder ter dinheiro? Para manter-se e para gozar. Mas a gente não se preocupa, aí é aquilo que eu falei. O ser animal, ele se preocupa em caçar, porque ele precisa se manter vivo. Então, quantos de nós ainda não estamos só nisso?
Eu não posso pegar um homem que está muito mais animalizado e querer que ele estude coisas espirituais. Então, quantos de nós ainda não estamos nessa condição? Que a gente só se preocupa com a caça, mas a gente não se predispõe a sentar para fazer estudos espirituais. Estudo que lembrem a minha, que me lembrem não, que me digam da minha essência, que me preparem para um processo da desencarnação, que me ajude a entender qual o propósito da encarnação, por que eu estou aqui, por que eu tenho uma família difícil, por que eu tenho uma família fácil, por que eu tenho um trabalho que me dói tanto realizar, por que eu estou inserida nesse meio, nessa nação, nesse grupo? Por quê? Quantos de nós não temos títulos, doutorados, pós-doutorados, mas são pessoas imorais? São pessoas que não têm sabedoria de viver. Às vezes eu me questiono como que você pode estudar lei e contra-lei, como que você pode estudar sobre a saúde do corpo e ser um dependente químico. Então, quantas dicotomias, quantas coisas que não fazem sentido para uma consciência lógica. Então, não são os títulos que me dão sabedoria. É o estudo do Evangelho que me torna um sábio. O apóstolo Paulo, se apenas fosse Saulo, nós hoje não saberíamos quem foi Saulo de Tarso. Se hoje nós falamos do apóstolo Paulo, foi porque ele se tornou um sábio. Aí sim, ele se tornou grande. Então, o título acadêmico não me torna grande. Apenas me ensinou a ser um bom caçador. Só isso. Quando eu uso o título com sabedoria, aí eu deixei de ser apenas um caçador e passei a ser um ser iluminado. Entende? Então, vamos no prefácio para nós aqui ouvirmos as lições do nosso Senhor Jesus. Esse convite. Quando eu leio isso aqui, meu coração acelera. Isso aqui para mim parece um hino, sabe? É um convite. Vamos lá. Vamos ao trabalho. A terra está seca. Tem muita coisa para arar. A gente quer chegar a comer fruto sem arar e sem plantar. Tem que remover a terra. As pessoas que nós encontramos no nosso caminho, e nós mesmos somos pessoas difíceis, terras áridas, duras, secas. E nós encontramos também pelo caminho essas terras secas e endurecidas. Tia, o que é uma terra seca? É um coração seco. O que é, tia, um coração seco? É um coração que não ama. Só se sacrifica quem já aprendeu a amar. Todo coração seco é um coração que adora ser paparicado e ser servido. Um coração seco se irrita profundamente de ver alguém em melhor condição do que ele. Então nós precisamos remover a nossa terra e a enxada, a pá, é a pá do Cristo. Essa é a única pá que tem capacidade, resistência de remover essa terra com muito suor e com muita lágrima. Então, no ano
aquele trabalho árduo para fixar o cristianismo aqui na terra, eles enfrentavam os leões. Todo tipo de tortura naquelas salas imundas. Suportando a dor por alguns minutos, depois de um trabalho árduo e de muita luta. Hoje, a arena é o planeta. Os leões são os nossos desafios de convivência. Então, Jesus nos convida. Vamos arar? Começa em ti. Para que você possa entender o que é a pá do Cristo. E com essa pá, você poder saber lidar com terras endurecidas. E é através do exemplo e do sacrifício a gente pode auxiliar a outras terras a trabalharem. Vamos lá ver? Prefácio. Quem assina é o Espírito de verdade, que nós já sabemos quem é. Os Espíritos do Senhor, Deus, que são as virtudes dos céus. Quando Jesus trabalha, viu uma coisa na cabeça. Tudo que é de ordem divina é coletivo, não é individual. Todo individual é personalismo. Então vamos lembrar, o nosso Senhor Jesus, quando encarnou, ele poderia ter trazido 12 anjos, aqui ó, virtude do céu para encarnar com ele. Vamos lá, quero só aqueles bem próximos já de Cristo, que é para ir junto comigo para a terra, para a gente conseguir organizar essa terra. Ele veio e pegou os terrícolas, selecionou 12, para fazer parte do apostolado, para estar bem próximo dele. Mas no livro Boa Nova se diz, sabe por que ele escolheu cada homem daquele? Porque eles tinham uma grande virtude. Sabe qual era? A simplicidade. Então Jesus escolheu os homens simples, simples de coração. Essa era a terra boa de arar, adubar, para poder colocar a semente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, porque ele falava a linguagem, né, a função do exército de proteção, chegar aquele grande grupo, realizando um ideal. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando de Deus. Espalham-se por toda a superfície da terra. Toda. Então, com a chegada do advento, do espiritismo, a parte intelectual ficou ali, na França, onde estava centralizado aquele grupo que, junto com Kardec, ia dar todo o apoio. Porque Kardec também trabalhou, mas ele teve uma equipe, teve grupos de médiuns.
de intelectuais apoiando o trabalho dele. Era uma luta sozinho, praticamente, contra a ciência, porque a ciência não admitia que os espíritos existiam e muito menos que podiam se comunicar. Mas não foi só lá, América do Norte. Kardec, ainda vivo, já tinha um grupo aqui, o primeiro grupo espírita fundado no Brasil, teve o nome de Confúcio. Aonde está isso, tia? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vai estudar o livro. Não olhe só o título e vá concebendo as suas ideias, que você vai estar totalmente equivocado. Porque a gente tem uma ideia. Quando uma mulher fica grávida, qual é a primeira coisa que um terrícola diz? Qual é a primeira coisa que um terrícola diz? Que venha com saúde. Sabe por que a gente pede com saúde? Porque a gente não quer ter trabalho. A gente quer um filho saudável e de preferência um espírito superior, que é pra gente não ter trabalho nem para educar moralmente. Então, quando Jesus diz aqui vai ser a pátria, ele está dizendo aqui, ó, manda todos os doidos para cá. Porque é aqui que eu vou trabalhar agora. Está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqueles espíritos mais endividados, mais enrolados com a lei, foram trazidos para o Brasil. Envolvido com a Inquisição, espíritos que estavam nas trevas. Está lá na obra. Ismael, manda tudo para o Brasil. Porque aqui vai ser o local de trabalho. Mas ele manda também as virtudes dos céus. Nós tivemos um doutor Bezerra de Menezes encarnado. Nós tivemos um Francisco Cândido Xavier. Nós tivemos um padre que nós conhecemos pelo nome de Emmanuel, que foi Manuel da Nóbrega. E tantos outros. Virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O cego, ele está na escuridão. Brilho, luz. O que é luz, tia? É evangelho. Mas lê o evangelho, viver o evangelho. Se tem evangelho vivo, não tem treva, escuridão. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Então, o povo fica agoniado. Nós estamos num período de transição. Gente, a transição chegou com o espiritismo. Nós estamos em transição desde o século XIX. Um século perante a divindade é um dia. E a gente perde um segundo em uma encarnação. Nem por uma hora pudestes velar comigo. É só uma encarnação. Custa a gente ser dócil, respeitar, não agredir, não humilhar, não provocar. Custa. Custa. Para um coração vaidoso, custa. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Porque estava errado. Verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas,
porque aonde tem luz não tem treva. Gente, por pior que seja um ser humano, Deus o ama. Jesus o ama. E Jesus vai trazer essa ovelha de volta ao aprisco. Se o coração está muito árido, ele manda um tsunami. Mas que vai voltar, vai. Para dissipar as trevas, então a treva aí é a ignorância, é a ausência da luz. Meus irmãos, quando um ser humano faz o mal, é um ato de extrema burrice. Uma maldade. Porque a gente paga um preço muito alto. Como diz Jesus a Pedro. Pedro reclamando do mal. Calma, Pedro. Eles viverão. Então, como a gente tem aprendido ao longo dos anos, eu não tenho que ficar triste por ser a vítima, mas eu tenho que ficar muito triste se eu sou o algoz. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha aqui, sons de trombeta. Ele está pegando o Antigo Testamento. Qual é a função da trombeta? Convocar. Anunciar. Não é acordar. É convocar. Anunciar. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Porque, meus irmãos, o Espiritismo foi nos 4 cantos do planeta. De forma ostensiva. O cuidado da espiritualidade em respeitar o tempo, começando com batidas, movimento de mesas, para que ficasse bem claro que existia uma inteligência extracorpórea fazendo aquilo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. As grandes vozes do céu, que nós já sabemos que são as virtudes dos céus, ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Agora é com a gente. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Porque ele não falou em trombeta, ele não falou em cântico. E eu acho tão interessante essa fala. Quando a gente está estudando o livro há 2000 anos, quando Lívia é morta, estraçalhada pelos leões, ela e aquele grupo de cristãos, Emmanuel nos conta na obra que é como se fosse uma grande esteira luminosa. E de repente, todos eles ali, os cristãos, começaram a ouvir uma música celestial. Muitos espíritos luminosos recebendo a cada coração. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Vem cantar com a
gente. É um convite, junte-se a nós. Vai estar junto com quem? Com as virtudes dos céus. Os amigos espirituais estão há séculos nos convidando. Vamos fazer o bem. Junte-se a nós. Tenha ao seu lado espírito superior. Todos nós pedimos a presença de espírito superior, mas a gente não faz por onde? A gente se associa com os perversos. A gente se associa com o mal. A gente tem pensamento mal. A gente não faz o bem. E quer a presença de anjos? Olha o convite. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira o instrumento. Que vossas vozes se unam. E que, no hino sagrado, no hino sagrado, por exemplo, a gente se emociona tanto ao ver o nosso hino. Agora pensa no hino sagrado. No hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Se estendam. Porque a gente sabe que o bem que nós realizamos, ele envolve toda uma psicosfera, todo o ambiente. Agora imagina um exército do Senhor. E vibre de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, presta atenção, a quem amamos, nunca se sinta deserdado, nunca se sinta sozinho, nunca pense que você é esquecido. Gente, quando no livro Consolador, que o Emmanuel vai abordar a alma gêmea, que ele explica, né? Não pelo conceito, o conceito que nós temos é que Deus criou uma alma pronta para outra, só será feliz se encontrar. Isso é totalmente errado. Mas existem espíritos que, ao decorrer das encarnações, vão criando vínculos e verdadeiro amor. E a gente conheceu o próprio Emmanuel com a Lívia, o senador Públio. Nós conhecemos o apóstolo Paulo com Abigail. Nós conhecemos Alcínios com Carlos Clênago. E ele pergunta, então, e quem é a alma gêmea de Jesus? E Emmanuel responde, a humanidade terrena. O amor que Lívia tem a Emmanuel, ao senador Públio, em um grau muito maior, é o amor que Jesus tem por ti, por mim e por todos nós. Então, quem ama se sacrifica. Quem ama cala. Quem ama não discute. Quem ama cuida. Sem absolutamente nenhum interesse. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Não pense em um Jesus distante, preso em uma cruz, trancado dentro de um templo. Não pense em um Jesus distante, sentado numa cadeira. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Abre aspas. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem do prefácio, quem assina é o Espírito de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. O espírita que ainda não leu o prefácio e não estudou, ainda não sentiu
pulsar do coração do que significa a terceira revelação. Repito. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas, as vozes, se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. O Espírito de verdade. Ah, gente, como é bom estudar essa doutrina. Como é bom. Como disse a freira no livro Renúncia, Alcione, minha filha, Jesus não é pobre de misericórdia. Foi bom, né, gente? Então vamos agradecer a Deus por esse encontro, né? Vamos orar, gente? Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga. Amado Mestre Jesus, queremos confiar em Ti, mas não queremos entrar na arena. Se não queremos entrar na arena é porque em verdade não acreditamos em Ti. Ensina-nos, Senhor. Envolve-nos com a Tua paz. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Para que possamos entrar na arena da vida cantando, com a mesma alegria e confiança dos cristãos primitivos. Muito obrigada, Divino Amigo, pela oportunidade ímpar de estudar a obra espírita. Obrigada, amor amado. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, a esse planeta tão amado do Teu coração e a esse Brasil em que aqui Tu realizas o trabalho do Teu Evangelho nos corações dos homens. Nos fortalece para que possamos fazer parte desse grande concerto, cada um de nós pegando a lira e nos unindo, Senhor, às vozes dos céus. Muito obrigada. Te amamos infinitamente. Amor de nossa vida. Que assim seja.
Então não são os títulos que me dão sabedoria, é o estudo do Evangelho que me torna um sábio. Faça Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é um momento excelente para você entender esse país. Beijo. Tchau. Deus abençoe. Vamos nos unir ao concerto.